que ele pode fazer, o profissional pode fazer para que ele não se sinta como um burocrata? Como que ele faz para se valorizar, para ele entender o valor que ele tem, para ele ser remunerado por isso? Qual é o conselho que você pode dar para o profissional da contabilidade que está nos acompanhando? Muito bom. Primeiro, eu preciso dizer que toda mudança cultural, ela exige dedicação, tempo e atuação, ação. Então, nós estamos numa constante mudança cultural da profissão contábil. O contador, o profissional da contabilidade de hoje, ele precisa se impor no mercado. Se impor, não no sentido da arrogância, mas se impor no sentido de que ele é o profissional que mais é preparado, ele é formado, o seu curso de formação é o que traz o universo maior de conhecimento intersetorial, transdisciplinar. E, portanto, ele tem que ter segurança de que ele é o profissional que tem o maior conhecimento técnico para poder atuar no mercado financeiro, no mercado empresarial. Portanto, sobre essa ótica, ele precisa, primeiro, não, e aqui é uma dica bem dura de dizer, mas não negociar honorários. Eu digo isso porque a importância que tem o profissional da contabilidade para uma empresa, que é o seu principal objeto de trabalho, uma instituição, seja ela pública, privada, do terceiro setor, o principal a importância que ele tem para esta instituição, eu poderia fazer uma comparação, é a mesma importância que o médico tem para uma pessoa que está em busca de fazer um diagnóstico, de fazer uma consulta. Você vai lá e você negocia o preço da consulta médica? Não, você não negocia. Por que você não negocia? Não, porque o médico ele está cuidando da sua vida, então ele tem uma opinião ali. Sim, o contador está cuidando, medidas as proporções, da vida da sua empresa, da vida do seu patrimônio. E isso não tem um valor agregado? Isso pode afetar a vida pessoal, o casamento, a estrutura da família se a empresa vai mal. Então você está falando de não negociar para baixo, não baixar o seu preço. Não negociar para baixo. É disso. Como é que se formula um preço de um serviço? Tempo. Qual é o tempo que eu vou utilizar? Qual é o valor da minha hora? O auditor e o perito trabalham por hora. E existe até tabela que define a quantidade, o valor da hora de trabalho de uma auditoria, de um perito. Mas o contador, ele é, pelo mercado, às vezes ele define um honorário para a micro e pequena empresa, para o MEI, para uma empresa grande porte, com base na quantidade de funcionários, no faturamento. Então, tem várias variáveis. Então, qual é o seu valor da sua hora? Por quê? Porque você calcula a sua hora com base no seu custo, com base no seu markup, com base na sua margem de contribuição, nos impostos que você tem que pagar. Claro. Então tem uma composição de preço. Qual é o valor da sua hora? Como é que eu chego no valor da minha hora? Primeiro, com os custos diretos e, naturalmente, com o custo do meu capital intelectual. Quanto eu investi para hoje me posicionar e, às vezes, com uma informação eu mudar a realidade da empresa, com um conselho, com uma orientação, eu resguardar a empresa enquanto atuante profissional de uma multa, de uma decisão errada, de uma preservação gerencial. Qual é o preço que isso tem? Qual é o valor que isso tem? Então, é não negociar para baixo a partir do momento que ele tem convicção de que os custos que ele constituiu levam para precificar a sua hora. Quantos funcionários você tem? Qual é a quantidade qual é o valor da sua folha de pagamento? Qual é o valor do investimento que você tem? Com computadores, com software, com estudo, com capacitação. Tudo isso compõe o preço. A partir do momento que você se submete porque sempre quem vai comprar alguma coisa vai querer negociar. Só que nós estamos diante de não vender uma mercadoria. Nós estamos diante de vender um serviço que tem por trás uma consciência, conhecimento. Então, até que ponto você está disposto a negociar o seu conhecimento? A negociar a sua capacidade de desenvolver consciência nos outros? Então, primeira dica que eu dou, não negocie para baixo o seu preço. É melhor você dizer não
É melhor você não aceitar aquele cliente, porque pode ter certeza, esse que te pede desconto é o que vai te dar mais trabalho. Eu não tenho dúvida disso. É verdade. Esse processo é um processo muito semelhante ao que eu vejo na minha profissão. Sou jornalista por formação, trabalhei muitos anos como repórter e muitos de nós fazíamos freelas, né? Quem está no mercado hoje faz freela. O que é o freela para o jornalista, para o repórter? Produção de texto, uma pesquisa. E aí vamos supor aqui que para fazer determinado trabalho, o justo era cobrar R$2.000. Aí tinha gente que, por conta da necessidade de ter algum recurso, em vez de cobrar 2.000, cobrava 800. Pegava a vaga do outro. Mas aí aqui eu comecei a aprender uma coisa. No campo da negociação, ganha, no longo prazo, quem sabe perder. Porque às vezes perde o cliente que quer pagar 800, mas você mantém o seu preço, você vai fazer um bom trabalho. Aliás, isso é fundamental, né? Você cobra, mas você entrega. E quando você entrega bem, aquela pessoa vai falar bem de você para outra. E aí o cliente sabe que você cobra 2.000 e vai lá e te paga 2.000, 3.000, 4.000. Ou seja, não aceitar baixo é se valorizar e entregar muito bem o seu trabalho é abrir novas portas, né? Acho que é um conselho que serve para os profissionais da contabilidade. Perfeito. Eu acho assim, você entrou no segundo ponto, que é meu pai, que era jurista, ele dizia de uma forma cômica, dizendo o seguinte, olha, nunca cumpra um contrato na íntegra. Mas como assim, papai? Só o jurista está dizendo para nunca cumprir um contrato. Entregue sempre mais. Muito bom. Entregue sempre mais. Então, a partir do momento que você se propõe a entregar sempre mais, você está dando um testemunho de que o seu valor não tem a ver somente com uma troca financeira. Uhum. O seu valor tem a ver com a sua capacidade de transformar, de servir. Então, a segunda orientação que eu poderia dizer, até pela experiência que a gente tem, é de que você, como profissional da contabilidade, se quiser manter o seu valor, defender, amplie seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais valor você vai ter no seu trabalho. É interessante porque é natural de que quando você lança um produto, você precisa fazer o marketing desse produto. Mas chega um determinado tempo que se o produto ganha maturidade, ele mesmo é o próprio marketing. Ele mesmo se vende pelo próprio produto. Então, se você imaginar que o campo que nós deveríamos mirar enquanto profissional é a partir do momento que nós não precisamos mais nos vender. Nos vender, que eu digo, não que entenda-se bem, vender o nosso serviço, vender a nossa imagem. É que a nossa imagem, o nosso valor, a nossa opinião, o nosso serviço já seja vendido pela própria entrega. O outro diz, olha, você está com esse problema, muito bom, vai lá no contador. Ele resolve. Que ele resolve. Então, esse é o ponto que eu chamo a atenção. E como é que se chega nesse nível? Ampliando o conhecimento e podendo ter coragem para resolver problemas. Eu aprendi, Daniel, que sua utilidade, né? O profissional, e aí até dizem, né? Olha, profissional liberal, aproveite sempre o seu tempo, porque você tem um tempo de utilidade, porque depois vem outras pessoas novas, com novas oportunidades. Sim. Então, você tem que aproveitar. E eu digo o seguinte, se você quer ser constante e evolutivo em termos de valor, promova-se sempre para que você possa ter utilidade constante. A partir do momento que você gera utilidade de servir, utilidade de que as pessoas, quando têm algo em mente, lembre, olha, fulano de tal tem condição de resolver. Me dá um exemplo disso na contabilidade. Se eu sou um contador, fui contratado para fazer ali a contabilidade de uma empresa. Como que eu posso oferecer mais? Bom, pela técnica contábil, fazer a contabilidade de uma empresa significa recepcionar todos os documentos
de entrada e de saída, lançar esses documentos para que se possa não só ir para a apuração tributária, previdenciária, fiscal, mas para poder demonstrar, através dos demonstrativos contábeis, o resultado desta dinâmica empresarial, desta dinâmica da empresa de um mês. Então, durante um mês, eu comprei, vendi, contratei pessoas, paguei salários, paguei impostos, fiz devolução de compra, investi, apliquei. Quando eu termino o mês, todas essas transações são devidamente registradas e são, então, informadas num balanço, numa demonstração do resultado de exercício. E isso é, em suma, o registro, o controle, a transparência e a avaliação é a contabilidade de uma empresa. Ok. Então, um empresário contrata para garantir que todas essas transações estejam devidamente registradas e, mais importante, estejam adequadas ao que a legislação cobra para que ele não tenha nenhum risco, seja de multa fiscal, trabalhista, etc. Como é que você pode fazer mais? É aí onde entra o valor do contador desta atualidade. Ele pode fazer mais quando, a partir do momento em que ele cumpre a entrega técnica, que hoje é subsidiada pela tecnologia, ele pode sentar e começar a fazer avaliações, interpretações sobre aqueles números, sobre o que quer dizer, sobre a capacidade de endividamento, sobre a capacidade de investimento, sobre a potencialidade de maximizar resultados, minimizar custos, a desenvolver uma sistemática de política de custo mais apropriada para que o produto possa ter melhor resultado, avaliar custo de oportunidade. Exatamente. Então, tem uma série de ações que o profissional pode se posicionar, e aí eu vou aqui para a cereja do bolo. É ele poder conquistar a confiabilidade do seu cliente como uma pessoa de que poderá aconselhar para qualquer tomada de decisão na empresa, na gestão, seja ela pública ou privada.